Um empresário implacável ignorou sua esposa por 10 longos anos. Até que uma noite de ciúmes o fez perceber que estava prestes a perder o maior tesouro da sua vida. Porque às vezes precisamos quase perder alguém para descobrir o quanto essa pessoa significa para nós. Bem-vindos a Histórias Sem Fim. Antes de começarmos nossa história de hoje, me digam nos comentários qual o seu nome e de qual lugar do Brasil ou do mundo vocês estão assistindo. Amo saber até onde nossas histórias de amor verdadeiro conseguem chegar. A história que vou contar para vocês aconteceu numa gala elegante no Copacabana Palace, onde Felipe Lacerda, magnata do agronegócios paulista, teve um despertar que mudou tudo. Por 10 anos, ele tratou Helena Cardoso, sua esposa, como uma sombra elegante em sua mansão. Mas quando viu outro homem cortejando-a, algo primitivo despertou em seu peito. Esse momento de ciúme puro revelaria que o coração mais frio pode derreter quando encontra o amor verdadeiro. Peguem uma bebida gostosa, se acomodem bem aí e venham comigo descobrir como 10 anos de gelo podem se transformar numa paixão que aquece a alma para sempre. 10 anos. Uma década inteira de silêncio gelado, onde as palavras eram racionadas e o toque físico simplesmente não existia. Felipe Lacerda, aos seus imponentes 45 anos, comandava o Império Lacerda com punho de ferro, mas sua própria casa era um deserto emocional. Helena Cardoso, sua esposa de 38 anos, havia se tornado uma sombra elegante, flutuando pelos corredores da mansão como um fantasma bem vestido. Naquela noite de sábado no Copacabana Palace, o destino decidiria balançar as estruturas dessa vida cuidadosamente organizada. Felipe ajustou os punhos da camisa italiana enquanto observava o salão dourado do hotel. Estava no Rio para uma série de reuniões sobre a expansão da Lacerda Agronegócios para o Nordeste, mas havia aceitado comparecer à gala beneficente mais por obrigação social do que por interesse genuíno. O smoking Armani moldava perfeitamente seu corpo atlético, resultado de anos de disciplina na academia particular de sua cobertura em Moema. Seus cabelos negros, agora temperados com fios prateados nas têmporas, conferiam-lhe uma elegância madura que não passava despercebida. O maxilar quadrado e os olhos cor de mel derretido faziam dele o tipo de homem que comandava a atenção sem esforço. Mas naquela noite, toda sua atenção estava direcionada para uma única figura. Do outro lado do salão, sob as luzes cristalinas do lustre central, Helena conversava animadamente com um pequeno grupo. Ela usava um vestido longo na cor verde esmeralda que abraçava suas curvas sutis com uma elegância de tirar o fôlego. Os cabelos castanho-chocolate caíam em ondas suaves sobre os ombros nus. E havia algo em sua postura, uma confiança discreta, quase felina, que Felipe não se lembrava de ter notado antes. Era perturbador perceber como, em uma década de casamento, ele tinha prestado tão pouca atenção à mulher que dividia seu sobrenome. Helena sempre estivera ali, uma presença constante mas silenciosa, cumprindo seu papel de esposa exemplar nos eventos sociais, administrando a casa com eficiência discreta, mantendo-se sempre a uma distância respeitosa. Seu casamento havia sido arranjado pelas famílias, uma união estratégica entre os tradicionais Lacerda e os respeitados Cardoso. Ele precisava de uma esposa para consolidar sua imagem de homem sério e confiável junto aos investidores internacionais. Ela, filha de uma família culta mas em dificuldades financeiras após a falência da construtora do pai, havia aceitado a proposta por razões que nunca foram completamente discutidas entre eles. 10 anos de convivência educada, de cumprimentos formais, de vidas paralelas sob o mesmo teto suntuoso. Mas naquela noite, algo estava diferente. Talvez fosse a luz dourada do salão, ou a forma como o vestido realçava a pele alabastrina de Helena, ou ainda a maneira como ela sorria. Um sorriso genuíno, descontraído, que ele não via há anos. Pela primeira vez em uma década, Felipe se permitiu realmente observá-la. E foi exatamente nesse momento de descoberta que tudo mudou. Um homem alto, de aparência impecável e sorriso confiante, aproximou-se do grupo onde Helena estava.
Diego Santana. Felipo o reconheceu imediatamente. Empresário do setor hoteleiro, conhecido tanto pelos negócios quanto pela fama de conquistador impenitente. Usava um smoking perfeitamente cortado e exibia aquele tipo de charme polido que funcionava como ímã para as mulheres. Felipo observou com uma atenção crescente que não conseguia explicar, enquanto Diego se dirigia especificamente a Helena. Viu quando ele beijou delicadamente sua mão em cumprimento, quando se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido que a fez rir baixinho, quando ofereceu seu braço para conduzi-la até a varanda com vista para a praia. E então aconteceu algo que Felipo não experimentava há anos. Uma onda de ciúme puro, visceral, percorreu seu corpo como fogo líquido. A taça de uísque escocês tremeu quase imperceptivelmente em sua mão. O queixo se contraiu numa linha dura. Por que diabos ele se importava? Helena não era exatamente sua esposa no sentido real da palavra. Eles mal se falavam, quanto mais se tocavam. Ela era livre para conversar com quem quisesse. Mas vê-la sorrindo para outro homem, permitindo que ele a tocasse, mesmo que educadamente, despertou em Felipo uma possessividade primitiva que o surpreendeu completamente. Sem pensar duas vezes, atravessou o salão com passos decididos. Helena! Sua voz saiu mais rouca que o planejado quando se aproximou do casal na varanda. Ela se virou surpresa. Nos últimos 10 anos, Felipo raramente a procurava em eventos sociais, preferindo circular em grupos separados. Felipo, não sabia que você estava aqui, disse ela, e havia algo em sua voz, uma alegria genuína, que o pegou desprevenido. Vim resolver alguns negócios no Rio. Diego, cumprimentou o outro homem com um aceno frio. Felipo Lacerda, Diego retribuiu o cumprimento, mas seu sorriso perdeu parte do brilho. Sua esposa é uma mulher fascinante. Estávamos discutindo arte colonial brasileira. O conhecimento dela sobre o período é impressionante. Sua esposa. As palavras ecoaram na mente de Felipo com uma força inesperada. Sim, Helena era sua esposa. No papel, na lei, aos olhos do mundo. E pela primeira vez em 10 anos, ele sentia vontade de reivindicar esse direito. Helena sempre foi brilhante, disse Felipo, dando um passo mais próximo dela. Sua mão encontrou naturalmente a cintura delicada de sua esposa, um gesto possessivo, mas sutil. Ela tem uma das melhores coleções particulares de arte colonial de São Paulo. Helena olhou para ele com surpresa. Era a primeira vez que Felipo elogiava publicamente seu trabalho ou demonstrava qualquer conhecimento sobre suas paixões. Bem, Diego pigarreou, claramente incomodado com a dinâmica que se estabelecera. Foi um prazer conhecê-la melhor, Helena. Talvez possamos continuar nossa conversa em outra oportunidade. Talvez, ela respondeu educadamente, mas não se afastou do toque de Felipo. Quando Diego se retirou, um silêncio carregado se instalou entre o casal. Felipo não tirou a mão da cintura de Helena, e ela não se moveu para se afastar. Ficaram ali, lado a lado, contemplando as luzes da cidade que se espalhavam até a praia de Copacabana. Obrigada, Helena disse baixinho após alguns minutos. Pelo quê? Por estar aqui, por me defender, ainda que eu não precisasse de defesa, acrescentou rapidamente, com um meio sorriso. Felipo a olhou nos olhos. Realmente a olhou, pela primeira vez em anos. Helena tinha olhos cor de avelã, descobriu ele com surpresa. Como não havia notado isso antes? E havia algo neles, uma inteligência viva, uma profundidade que o intrigou. Você estava se divertindo com ele, não foi uma pergunta. Diego é interessante, culto, e há quanto tempo alguém não demonstra interesse genuíno em conversar comigo sobre algo que me apaixona? A crítica sutil atingiu Felipo em cheio. Quando havia sido a última vez que ele perguntara sobre o trabalho de Helena, sobre seus interesses? Quando havia sido a última vez que realmente conversaram sobre qualquer coisa? Helena, não precisa se explicar, Felipo. Sei exatamente como nosso casamento funciona há 10 anos. Havia tristeza na voz dela, mas não amargura. Era pior que isso, era resignação.
e isso incomodou Filipe mais do que qualquer acusação poderia ter feito. O voo de volta a São Paulo no jato particular da empresa foi tenso. Helena acomodou-se em uma das poltronas de couro bege e fingiu ler uma revista, mas Filipe notou que ela não virava as páginas. Ele mesmo tentou se concentrar em alguns relatórios financeiros, mas seus olhos derivavam constantemente para a figura elegante de sua esposa. Ela havia trocado o vestido de gala por um conjunto mais casual, calça social preta e blusa de seda creme, mas ainda assim estava deslumbrante. Como ele nunca havia notado a graciosidade natural de seus movimentos, a forma como ela cruzava as pernas, o jeito como mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada. Helena, ele disse de repente, interrompendo o silêncio que se estendia há mais de uma hora. Ela levantou os olhos da revista, uma sobrancelha arqueada em interrogação silenciosa. Sobre hoje à noite. Sobre como as coisas são entre nós. Filipe, você não precisa. Preciso sim. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Quero que as coisas mudem entre nós. Helena fechou a revista lentamente, sua expressão cautelosa. Mudem como? Não sei ainda. Só sei que... Vê-la com Diego hoje me fez perceber que desperdicei 10 anos. Desperdicei uma década inteira ignorando a mulher extraordinária que vive na minha casa. Um rubor suave subiu pelas faces de Helena. Por que agora, Filipe? O que mudou? Eu mudei. Pelo menos, quero mudar. Ele fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas. Quando vi aquele homem olhando para você como se você fosse uma obra de arte que ele queria possuir, senti algo que não sentia há anos. Ciúme, possessividade. Quero que você seja minha de verdade, Helena. Não apenas no papel. O coração de Helena acelerou. Durante 10 anos ela havia sonhado secretamente em ouvir palavras assim do marido. Mas agora que elas finalmente chegavam, uma parte dela resistia. Não posso simplesmente esquecer 10 anos de indiferença porque você teve um acesso de ciúme numa festa, Filipe. Não estou pedindo para você esquecer, estou pedindo uma chance de começar de novo. Ela o estudou em silêncio. Havia algo diferente em Filipe naquela noite. A arrogância fria havia dado lugar a uma vulnerabilidade que ela jamais vira antes. Os ombros tensos, o maxilar contraído, a intensidade no olhar, tudo isso sugeria um homem genuinamente perturbado por suas próprias descobertas. E se não der certo? Ela perguntou baixinho. E se descobrirmos que somos incompatíveis demais? Que esperamos tempo demais? Então pelo menos tentamos. Pelo menos não passamos o resto de nossas vidas nos perguntando, e se? O jato começou a descida rumo ao aeroporto de Congonhas. Helena olhou pela janela para as luzes da cidade que se aproximava. Sua cidade, seu lar, o lugar onde havia construído uma vida de solidão elegante, ao lado de um homem que aparentemente estava pronto para se tornar um estranho interessante. Está bem, ela disse finalmente. Uma chance. Quando chegaram à mansão em Alto de Pinheiros às 2 da manhã, a tensão entre eles era quase palpável. Filipe dispensou o motorista e carregou pessoalmente as bagagens. No hall de entrada, sob a luz suave do lustre de cristal, eles se encararam como 2 desconhecidos que haviam acabado de se encontrar. Helena, Filipe disse, sua voz carregada de uma intensidade que ela não reconhecia. A partir de amanhã, quero conhecer você. De verdade. Quero saber o que você pensa, o que sente, o que sonha. Quero descobrir quem é a mulher com quem me casei. Ela assentiu lentamente, o coração batendo acelerado. E eu quero conhecer o homem por trás do empresário implacável, respondeu. Quero saber se ainda existe aquele Filipe que um dia deve ter existido antes dos negócios consumirem tudo. Eles subiram a escadaria de mármore juntos, pela primeira vez em 10 anos. No corredor que levava aos quartos, pararam. À direita ficava a suíte master que Filipe ocupava sozinho. À esquerda, o quarto de Helena, seu santuário particular.
Boa noite, Helena, Filipe disse, mas não se moveu. Boa noite, Filipe. Nenhum dos dois se mexeu. O ar entre eles vibrava com possibilidades não exploradas, com uma década de desejos reprimidos começando a despertar. Finalmente, Helena deu o primeiro passo em direção ao próprio quarto, mas se virou antes de abrir a porta. Filipe? Sim? Obrigada por me notar hoje. Finalmente. Ela entrou no quarto e fechou a porta suavemente, deixando Filipe sozinho no corredor, com o eco de suas palavras e uma determinação férrea crescendo em seu peito. Pela primeira vez em 10 anos, Filipe Lacerda foi dormir pensando em sua esposa. E pela primeira vez em 10 anos, Helena Cardoso foi dormir com o coração cheio de uma esperança perigosa e emocionante. A Guerra Fria havia terminado. A verdadeira batalha, pela conquista do coração um do outro, estava apenas começando. Helena acordou naquela manhã de domingo com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de expectativa e apreensão que há 10 anos não experimentava. A luz dourada do outono paulistano filtrava-se pelas cortinas de seda do seu quarto, criando padrões suaves no piso de madeira de demolição. Vestiu um roupão de cetim nude e desceu para o café da manhã, como fazia todas as manhãs há uma década. Mas ao chegar à cozinha gourmet da mansão, parou abruptamente no umbral da porta. Filipe estava ali, sentado à mesa de mármore Carrara, com uma xícara de café fumegante nas mãos, folheando o caderno de economia do estado de São Paulo. Usava uma camisa polo azul marinho que realçava os ombros largos e uma calça jeans escura, uma informalidade que Helena não via há anos. O cabelo estava ligeiramente despenteado, como se ele tivesse acabado de acordar, e havia algo quase doméstico naquela cena. Bom dia, ele disse, levantando os olhos do jornal. Um sorriso hesitante brincava em seus lábios. Bom dia, Helena respondeu, ainda processando a estranheza da situação. Você não tem reuniões hoje? Cancelei todas. Pensei que poderíamos passar o dia juntos, se você quiser, claro. Helena sentiu o coração acelerar. Em 10 anos de casamento, Filipe jamais havia cancelado compromissos de trabalho por ela. Nem mesmo quando ela teve pneumonia no inverno anterior. O que você tem em mente? Perguntou, sentando-se na cadeira em frente a ele. Filipe dobrou o jornal e a estudou por um momento. Sob a luz natural da manhã, ela estava ainda mais bonita do que na noite anterior. O cabelo castanho caía solto sobre os ombros, emoldurando o rosto delicado. O roupão revelava sutilmente a curva dos seios e a linha elegante do pescoço. Como ele havia sido tão cego durante tanto tempo? Lembrei que você mencionou para Diego que tem interesse em arte colonial. Há um leilão especial no MASP hoje à tarde. Peças raras do século XVIII. Pensei que você poderia gostar. Os olhos de Helena se iluminaram genuinamente pela primeira vez. Sério? O leilão da coleção Andrade? Eu li sobre isso na revista da Pinacoteca. Há um oratório de cedro do século XVII que é simplesmente... Ela parou abruptamente, notando o sorriso divertido de Filipe. Desculpe, eu me empolgo quando o assunto é arte colonial. Não se desculpe, continue. Conte-me sobre esse oratório. Helena o olhou com surpresa. Era a primeira vez em 10 anos que ele demonstrava interesse genuíno em algo que a apaixonava. Bem, ela começou, sua voz ganhando animação. É uma peça excepcional. Madeira de cedro entalhada à mão, com detalhes em folha de ouro que ainda mantém o brilho original. A técnica de entalhe sugere que foi feito por artesãos jesuítas, provavelmente em Minas Gerais, no período colonial. Filipe se encontrou genuinamente fascinado, não apenas pela informação, mas pela transformação que se operava em Helena enquanto ela falava. Seus olhos brilhavam, suas mãos se moviam expressivamente para ilustrar os detalhes, e havia uma paixão em sua voz que ele jamais havia ouvido antes. Como você aprendeu tudo isso? Ele perguntou quando ela fez uma pausa. Meu avô. Ele colecionava arte sacra colonial. Eu passava as tardes na casa dele quando era criança, ouvindo histórias sobre cada peça. Ele dizia que cada objeto carregava a alma de quem o criou.
E você nunca me contou isso. Helena baixou os olhos, um rubor subindo pelas faces. Você nunca perguntou. A observação simples atingiu Felipe como um soco no estômago. Quantas outras coisas sobre Helena ele havia perdido por pura negligência? Bem, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ela. Hoje eu estou perguntando, sobre tudo. O leilão no MASP estava concorrido. A elite cultural paulistana se reunira no auditório do museu, murmurando em grupos seletos sobre as peças em exposição. Helena e Felipe chegaram no final da manhã, ele impecável em um blazer azul marinho e ela elegante em um vestido midi preto que abraçava discretamente suas curvas. Dona Helena! Uma voz familiar os interceptou na entrada. Que surpresa vê-la aqui! Dr. Antônio Mendes, curador-chefe do museu, aproximou-se com um sorriso caloroso. Era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de aro dourado, que conhecia Helena há vários anos. Dr. Mendes, Helena sorriu genuinamente. Como poderia perder um leilão com peças da qualidade da coleção Andrade? Ah, você tem razão. E este deve ser o famoso marido, disse o curador, estendendo a mão para Felipe. Felipe Lacerda. Ele se apresentou, notando com interesse a forma calorosa como o homem tratava sua esposa. Dr. Mendes é uma das maiores autoridades em arte colonial do país, Helena explicou. Ele me orientou em várias pesquisas. Helena é muito modesta, Dr. Mendes disse para Felipe. Ela tem um dos olhos mais apurados para peças autênticas que já vi. Já nos ajudou a identificar várias falsificações ao longo dos anos. Felipe olhou para Helena com surpresa. Ela nunca havia mencionado essa consultoria informal para o museu. Na verdade, continuou o curador, estava esperando vê-la hoje. Temos aquele oratório que você mencionou no seu e-mail. Gostaria de dar uma olhada antes do leilão começar? Podemos? Helena perguntou para Felipe, seus olhos brilhando de expectativa. Claro. Eles seguiram Dr. Mendes até uma sala reservada onde as peças principais estavam expostas para avaliação prévia. Helena se dirigiu diretamente ao oratório de cedro e Felipe observou, fascinado, a transformação que se operava nela. Helena aproximou-se da peça com reverência quase religiosa. Suas mãos, que Felipe notou serem delicadas mas firmes, deslizaram sobre a madeira sem tocá-la diretamente, traçando os contornos dos entalhes no ar. Vejam, ela murmurou, indicando detalhes que escapariam ao olho leigo. A técnica de entalhe aqui, nas figuras dos anjos, é característica da escola mineira, e este douramento ainda mantém a técnica original de aplicação com cola de peixe. Dr. Mendes assentiu, impressionado. Exatamente o que eu pensei. A datação deve ser por volta de 1720, não é? Entre 1720 e 1730, Helena confirmou. Veja o estilo das vestes dos santos. É típico do período de transição entre o barroco e o rococó no Brasil. Felipe se encontrou completamente cativado, não apenas pelo conhecimento evidente de Helena, mas pela paixão que irradiava dela. Era como se ela ganhasse vida diante de seus olhos, transformando-se de esposa silenciosa em especialista respeitada. Helena, ele disse quando o doutor Mendes se afastou para atender outros visitantes. Por que você nunca me falou sobre isso? Sobre seu trabalho com o museu? Ela o olhou com uma expressão difícil de decifrar. Porque você nunca demonstrou interesse na minha vida, Felipe. Durante 10 anos, você só se dirigia a mim quando precisava de uma acompanhante para eventos sociais. A verdade nua e crua doeu, mas Felipe a aceitou sem se defender. Você está certa, mas agora eu quero saber tudo. Sobre seu trabalho, suas paixões, seus sonhos, tudo que eu desperdicei durante esses anos. O leilão começou às 14h. Felipe observou Helena durante todo o evento, notando como ela se inclinava para a frente quando uma peça particularmente interessante era apresentada, como seus olhos se estreitavam quando desconfiava da autenticidade de algo, como segurava a respiração quando o oratório de cedro entrou em leilão. Você quer aquela peça,
Ele observou, notando a tensão no corpo dela. É um sonho impossível, ela murmurou. O lance inicial já está em R$ 200.000. Quanto você acha que vale? Para mim, não tem preço. Mas objetivamente, é uma das peças mais importantes do período colonial brasileiro que já vi à venda. O leilão do oratório começou em 200 mil. Rapidamente subiu para 350 mil, depois 500 mil. Helena observava, fascinada e melancólica, sabendo que estava muito além de suas possibilidades financeiras. 550 mil, gritou um comprador à esquerda. 600 mil, veio de outro lado. Helena suspirou, resignada. 700 mil, a voz de Felipe cortou o ar do auditório. Helena se virou para ele, chocada. Felipe, o que você está fazendo? Comprando um presente para minha esposa, ele respondeu simplesmente, mantendo a mão levantada. 750 mil. Veio outro lance. 1 milhão. Felipe disse calmamente. Um murmúrio percorreu o auditório. Helena segurou o braço dele. Felipe, é muito dinheiro. Não para algo que você ama. O leilão continuou, mas ninguém mais se aventurou contra o lance de R$ 1 milhão. O oratório era de Helena. Quando saíram do museu no final da tarde, Helena ainda estava em estado de choque. Eu não posso aceitar, ela disse enquanto caminhavam pelo Parque Trianon em direção ao carro. É valioso demais. Helena. Felipe parou e se virou para ela. Em 10 anos de casamento, nunca te dei um presente que realmente significasse algo para você. Deixe-me começar a compensar isso. Ela o olhou nos olhos. Aqueles olhos cor de mel que pareciam diferentes agora, mais quentes, mais presentes. Por que está fazendo isso, Felipe? Por que agora? Porque ontem à noite percebi que tenho vivido com uma estranha. E hoje descobri que essa estranha é uma mulher fascinante que eu gostaria muito de conhecer. O jantar foi na Vila Madalena, em um pequeno restaurante italiano que Felipe havia escolhido pela atmosfera íntima. Mesas de madeira rústica, velas acesas, paredes cobertas de fotografias antigas de São Paulo. Nada ostentoso, apenas acolhedor. Como você encontrou este lugar? Helena perguntou, admirando a decoração autêntica. Costumava vir aqui quando era mais jovem, antes de me tornar o homem que me tornei. E que homem era você antes? Filipe girou a taça de vinho nas mãos, pensativo. Acredite ou não, eu gostava de desenhar. Paisagens urbanas, principalmente. Tinha um caderno que carregava para todo lado, fazendo esboços de prédios, pessoas na rua. O que aconteceu com isso? Meu pai. Ele disse que arte era perda de tempo para um herdeiro dos Lacerda, que eu tinha responsabilidades mais importantes. Helena o estudou à luz das velas. Havia uma melancolia em sua voz que ela nunca havia percebido antes. Você ainda desenha? Não há 20 anos? Sente falta? Filipe a olhou, surpreso pela pergunta direta. Sabe que sim? Sempre pensei que não, mas... Sim, sinto falta. E eu que pensava ser a única com sonhos sufocados neste casamento. Helena murmurou. Conte-me sobre os seus sonhos, Helena. Os que eu ajudei a sufocar. Ela bebeu um gole de vinho, reunindo coragem. Eu queria ter meu próprio antiquário. Um lugar especial onde pudesse restaurar peças raras e ajudar pessoas a descobrir a história por trás de objetos de família. Queria organizar exposições sobre a influência da arte colonial na identidade brasileira. O que te impediu? Você, ela disse simplesmente. Não diretamente, mas... Nossa vida, nosso casamento, sempre foi tão formal, tão distante. Eu não sabia se você aprovaria, se permitiria que eu usasse o nome Lacerda em um negócio próprio. E depois de anos de silêncio, simplesmente parei de sonhar. O peso da confissão pairou entre eles. Filipe se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. E se eu dissesse que quero ajudar você a realizar esses sonhos? Eu diria que você está sendo muito gentil, mas... Não é gentileza, Helena. É interesse próprio. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela.
Quero conhecer a mulher apaixonada que vi hoje no museu. Quero ver seus olhos brilhando todos os dias, não apenas quando encontra uma peça rara por acaso. O toque simples enviou uma corrente elétrica pelo braço de Helena. Era o primeiro contato físico intencional entre eles em anos. Você realmente fala sério? Nunca falei tão sério em minha vida. Eles voltaram para casa passando pela Marginal Pinheiros, as luzes da cidade refletindo no rio. Helena olhava pela janela do BMW, processando tudo o que havia acontecido naquele dia extraordinário. Helena, Felipe disse quando estacionaram na garagem da mansão. Sim. Obrigado por hoje, por me deixar entrar no seu mundo. Obrigada por querer entrar. Eles subiram as escadas juntos novamente, mas desta vez o silêncio entre eles era diferente. Carregado de possibilidades, de uma intimidade nascente que nenhum dos dois sabia bem como navegar. No corredor que separava seus quartos, pararam mais uma vez. Boa noite, Helena. Boa noite, Felipe. Mas nenhum dos dois se moveu. Felipe deu um passo em direção a ela, seus olhos procurando permissão nos dela. Helena não recuou. Posso? Ele murmurou, sua mão se erguendo lentamente em direção ao rosto dela. Helena assentiu quase imperceptivelmente. Os dedos de Felipe tocaram suavemente a face dela, traçando a linha da bochecha. Era um toque casto, exploratório, mas carregado de uma sensualidade que fez o coração de Helena disparar. Você é linda, ele sussurrou. Como eu nunca percebi como você é linda. Antes que Helena pudesse responder, Felipe se inclinou e depositou um beijo suave em sua testa. Um beijo casto, mas que prometia muito mais. Durma bem, ele disse, afastando-se reluctantemente. Helena entrou em seu quarto com as pernas trêmulas e o coração acelerado. Do outro lado da porta, podia ouvir os passos de Felipe se afastando pelo corredor. Pela segunda noite consecutiva, ambos foram dormir pensando um no outro. Mas desta vez, havia algo mais que pensamentos. Havia esperança real, desire nascente e a promessa tentadora de descobertas ainda por vir. A transformação havia começado, e não havia volta. Helena acordou na segunda-feira com uma sensação estranha. Pela primeira vez em 10 anos, ansiava pelo café da manhã. Não pela comida, mas pela possibilidade de ver Felipe novamente, de continuar descobrindo facetas do homem que pensava conhecer completamente. Escolheu um vestido midi azul marinho que abraçava sutilmente suas curvas e desceu as escadas com o coração acelerado. Mas a cozinha estava vazia. Apenas um bilhete sobre a bancada de mármore, escrito na caligrafia firme de Felipe. Reunião urgente com investidores japoneses. Volto no final da tarde. Tenho uma surpresa para você. F. Helena não conseguiu disfarçar a decepção. Era segunda-feira, dia útil. Claro que ele teria compromissos. Mas depois de 2 dias descobrindo um novo Felipe, voltar à rotina solitária parecia quase cruel. Decidiu ir para seu antiquário na região dos Jardins. Um pequeno espaço que alugara há 3 anos para seus projetos pessoais de restauração. Era seu refúgio secreto, um lugar que Felipe nem sabia que existia. O Memórias em Restaurações ficava numa charmosa rua arborizada, entre uma cafeteria francesa e uma galeria de arte contemporânea. De fora, parecia apenas mais uma loja de antiguidades. Por dentro, era um verdadeiro laboratório de história. Helena destrancou a porta e respirou o aroma familiar de madeira encerada, verniz e papel antigo. Estantes repletas de livros raros, mesas de trabalho com instrumentos de precisão e peças em vários estágios de restauração criavam uma atmosfera de intimidade acadêmica. Estava há 2 horas trabalhando na restauração de um missal do século XVIII, quando ouviu a campainha da entrada tocar. Levantou os olhos, esperando ver algum cliente interessado em alguma peça da vitrine. Felipe estava parado na soleira da porta. Como você me encontrou? Foi a primeira coisa que ela conseguiu articular, ainda em choque. Ele sorriu, aquele sorriso meio tímido que ela estava aprendendo a reconhecer. Pedi para Ricardo fazer uma pesquisa discreta.
Descobri que minha esposa tem uma vida muito mais interessante do que eu imaginava. Ricardo era o assistente pessoal de Felipe, um homem eficiente que sabia encontrar qualquer informação necessária. Você mandou me investigar? Helena não conseguiu decidir se estava ofendida ou impressionada. Não investigar, pesquisar. Queria entender melhor o seu mundo antes de invadi-lo. Felipe deu alguns passos para dentro do antiquário, seus olhos percorrendo cada detalhe. Este lugar é incrível, Helena. Era mesmo. O pequeno espaço irradiava paixão e dedicação. Cada objeto havia sido cuidadosamente posicionado, cada ferramenta organizada com precisão cirúrgica. Era claro que ali estava o coração do trabalho de Helena. Há quanto tempo você tem este lugar? 3 anos, ela respondeu, observando a reação dele. Nunca mencionei por quê. Porque eu nunca perguntei sobre sua vida, Felipe completou. Eu sei. Ele se aproximou da mesa onde Helena trabalhava. O missal aberto revelava páginas amareladas por séculos de uso, com iluminuras delicadas que ela estava cuidadosamente restaurando. Posso? Ele perguntou, indicando uma cadeira ao lado dela. Helena assentiu, curiosa para ver sua reação ao seu trabalho de perto. Felipe sentou-se e observou em silêncio enquanto ela explicava o processo. Como identificar os pigmentos originais, como remover séculos de sujeira sem danificar a tinta, como reconstituir partes perdidas mantendo a integridade histórica da peça. É como cirurgia, ele observou. Exatamente. Cada movimento tem que ser preciso. Um erro pode destruir séculos de história. Havia algo hipnótico na forma como as mãos delicadas de Helena manipulavam os instrumentos. Felipe se encontrou mais fascinado pela artesã do que pela arte. Helena, ele disse depois de um tempo, quero fazer uma proposta. Ela parou o trabalho e o olhou. Que tipo de proposta? Empresarial, pessoal, as duas coisas. Felipe se inclinou para a frente. A família Lacerda tem uma coleção particular de arte e antiguidades que está guardada há décadas no depósito da fazenda em Ribeirão Preto. São peças que pertenceram aos meus bisavós, trisavós, algumas do período colonial, outras do Império. Nunca foram devidamente catalogadas ou restauradas. Os olhos de Helena se iluminaram. Que tipo de peças? Móveis, pinturas, prataria, livros raros, documentos familiares. É uma coleção substancial. Gostaria que você assumisse a curadoria e restauração, oficialmente. Felipe, deixe-me terminar. Não seria caridade. Seria um contrato profissional. Você teria acesso total à coleção, orçamento para equipamentos, uma equipe se necessário, e liberdade criativa absoluta. Helena sentiu o coração acelerar. Era exatamente o tipo de projeto que sempre sonhara. Por que está fazendo isso? Porque preciso dessa coleção restaurada. É patrimônio da família. E porque quero ver você feliz, realizando o seu potencial. Ele fez uma pausa. E porque quero ter motivos para passar mais tempo com você. A última confissão foi dita em tom mais baixo, quase íntimo. Seria apenas um contrato profissional? Seria o que você quisesse que fosse. O ar entre eles se carregou de eletricidade. Helena sentia o perfume masculino de Felipe. Notava como seus olhos desciam brevemente para seus lábios antes de retornar aos seus olhos. Eu aceito, ela disse suavemente. O contrato? As duas coisas. Naquela noite, Helena cozinhou pela primeira vez em anos. Não que não soubesse. Simplesmente nunca havia razão para fazer isso, já que Felipe sempre chegava tarde e eles nunca comiam juntos. Mas ele havia prometido estar em casa às 8, e ela quis criar algo especial. Preparou um risoto de cogumelos frescos e abriu uma garrafa de vinho tinto reserva que encontrara na adega. Arrumou a mesa da varanda com velas e flores do jardim, criando uma atmosfera íntima. Felipe chegou pontualmente às 8, carregando um buquê de peônias brancas. Para a chefe, ele disse, oferecendo as flores com um sorriso. Como sabia que são minhas favoritas? Perguntei para a dona Vera. Ele admitiu, referindo-se à governanta da casa. Helena riu.
Era doce imaginar Felipe fazendo perguntas sobre suas preferências para a empregada. O jantar foi uma revelação. Conversaram sobre tudo: infância, família, medos, sonhos. Felipe contou sobre a pressão de carregar o legado dos Lacerda desde criança, como nunca se sentira livre para escolher seu próprio caminho. Helena falou sobre a solidão dos últimos anos, sobre como havia se perdido tentando ser a esposa perfeita de um homem que mal a notava. Você nunca pensou em se separar? Felipe perguntou diretamente. Helena quase engasgou com o vinho. Você quer se separar? Não, pelo contrário. Mas me pergunto por que você ficou. Por que aguentou 10 anos de nada? Helena girou a taça nas mãos, pensativa. Porque sempre esperei que um dia você me visse. Realmente me visse. Ela o olhou nos olhos. E porque, apesar de tudo, sempre senti que havia algo especial em você. Algo que valia a pena esperar. E agora? Agora estou começando a descobrir se estava certa. Depois do jantar, eles se acomodaram no sofá da sala de estar, uma garrafa de vinho quase vazia entre eles. A luz suave dos abajures criava uma atmosfera íntima, quase onírica. Helena, Felipe disse, sua voz mais rouca que o normal. Posso te fazer uma pergunta muito pessoal? Pode. Você já sentiu atração por mim durante estes 10 anos? A pergunta pegou Helena desprevenida. O vinho havia baixado suas defesas, e ela decidiu ser brutalmente honesta. Sim, especialmente nos primeiros anos do casamento. Você é um homem muito atraente, Felipe. Mas depois de anos sendo ignorada, aprendi a sufocar esses sentimentos. E agora? Helena o estudou na penumbra. O cabelo ligeiramente despenteado, a camisa social com os primeiros botões abertos, a intensidade no olhar dourado. Sim, a atração estava voltando com força total. Agora eles estão voltando, ela admitiu. Felipe se inclinou para mais perto dela no sofá. Podia sentir o perfume suave de Helena, ver o pulso acelerado em seu pescoço. Posso te tocar? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Sim. A mão de Felipe se ergueu para tocar o rosto de Helena, mas desta vez não parou na carícia casta. Seus dedos traçaram a linha do maxilar, desceram pelo pescoço, enviando arrepios por todo o corpo dela. Você é tão linda, ele murmurou. Como eu fui tão cego? Antes que Helena pudesse responder, Felipe se inclinou e capturou seus lábios nos dele. Não foi um beijo casto ou exploratório. Foi um beijo de 10 anos de fome reprimida, de desire finalmente liberado. Helena respondeu com igual intensidade, suas mãos se enroscando nos cabelos dele, puxando-o para mais perto. Eles se beijaram como adolescentes, com uma paixão desesperada que surpreendeu ambos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Helena, Felipe sussurrou contra seus lábios, quero você. Agora. Aqui. Ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Fazia tanto tempo desde que alguém a desejara assim, desde que ela se sentira desejável. Felipe, se você não estiver pronta, eu entendo. Podemos ir devagar. Não. Ela o interrompeu, seus olhos ardendo de desire. Não quero ir devagar. Já esperamos tempo demais. Ele a puxou para seu colo, e Helena sentiu a evidência física do desire dele pressionando contra ela. Suas mãos exploraram o peito masculino por baixo da camisa, redescobrir o corpo do homem com quem era casada há 10 anos, mas nunca havia tocado intimamente. Não aqui, Felipe disse quando as coisas começaram a ficar mais intensas. Não no sofá. Você merece mais do que isso. Ele se levantou carregando-a no colo como uma noiva, ironia que não passou despercebida para nenhum dos dois. Meu quarto ou o seu? Ele perguntou no topo da escada. O seu, Helena respondeu sem hesitar. O quarto de Felipe era território inexplorado para Helena, decorado em tons masculinos de cinza e marinho, com móveis de madeira escura e uma cama king size que dominava o espaço.
Felipe a colocou de pé ao lado da cama, suas mãos tremendo ligeiramente de nervosismo e expectativa. Tem certeza? Ele perguntou uma última vez. Em resposta, Helena começou a desabotoar a camisa dele, seus dedos habilidosos revelando o peito musculoso que ela só havia visto uma vez, anos atrás, quando ele saía do banho. Certeza absoluta, ela sussurrou. O que aconteceu depois foi uma redescoberta mútua. 10 anos de frustração sexual e emocional explodiram em uma noite de paixão que nenhum dos dois esperava. Felipe adorou o corpo de Helena como um homem faminto, e ela respondeu com uma sensualidade que a surpreendeu. Eles não chegaram à consumação total. Ambos estavam nervosos demais. Eram muitos anos de distância para superar em uma única noite. Mas se exploraram, se tocaram, se beijaram até ficarem exaustos e satisfeitos de uma forma que transcendia o físico. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes e suados, Felipe puxou Helena para seus braços. Fica, ele sussurrou contra seus cabelos. Dorme aqui comigo. Helena se aconchegou contra o peito dele, ouvindo as batidas do coração que finalmente batia por ela. Felipe? Obrigada por me encontrar. Obrigado por me esperar. Pela primeira vez em 10 anos, Helena Cardoso Lacerda dormiu nos braços do marido. E pela primeira vez em 10 anos, Felipe Lacerda dormiu com uma mulher que era muito mais do que apenas um corpo quente na cama. Era o começo de algo que nenhum dos dois ousara sonhar. Um casamento real, baseado em desaire mútuo, respeito e uma crescente e avassaladora paixão. Do lado de fora, São Paulo dormia. Dentro da mansão em Alto de Pinheiros, dois estranhos que eram casados há uma década, finalmente começavam a se tornar amantes de verdade. Helena acordou envolvida no calor masculino de Felipe, suas pernas entrelaçadas, o rosto aninhado contra seu peito nu. A luz suave da manhã filtrava-se pelas cortinas do quarto dele. Deles agora, criando um ambiente dourado e íntimo que parecia suspenso no tempo. Era a primeira vez em 10 anos que acordava ao lado do marido, e a sensação era ao mesmo tempo familiar e completamente nova. Familiar porque era Felipe, o homem com quem dividia uma casa há uma década. Nova porque este Felipe, relaxado no sono, cabelos desarrumados, expressão serena, era um estranho fascinante. Ele se mexeu, apertando-a mais contra si, num reflexo inconsciente, e Helena sentiu o coração acelerar. Podia sentir cada centímetro do corpo masculino pressionado contra o seu, a evidência matinal do desejo dele contra sua coxa. Bom dia. A voz rouca de Felipe vibrou contra seu ouvido. Bom dia. Ela sussurrou de volta, subitamente consciente de sua própria nudez parcial. Havia ficado apenas com a lingerie de renda preta que escolhera sem pensar naquela manhã anterior. Dormiu bem? Melhor do que em anos. Felipe se afastou ligeiramente para olhá-la nos olhos. Seus cabelos castanhos estavam espalhados no travesseiro, os lábios inchados dos beijos da noite anterior, a pele ainda rosada. Ela estava absolutamente deslumbrante. Não se arrepende? Do que aconteceu ontem à noite? Helena traçou pequenos círculos no peito dele com a ponta dos dedos. Nem um pouco. E você? Só me arrependo de ter esperado 10 anos para isso. Ele se inclinou e a beijou, um beijo lento e profundo que rapidamente se intensificou. As mãos de Helena se enroscaram nos cabelos dele, puxando-o para mais perto, enquanto as dele exploravam as curvas que haviam descoberto na noite anterior. Desta vez, não havia nervosismo ou hesitação. Apenas desejo puro, 10 anos de fome reprimida finalmente sendo saciada. Quando Felipe deslizou a alça do sutiã de Helena pelos ombros, ela não protestou. Quando ela desabotonou a última barreira entre eles, ele gemeu baixinho contra seus lábios, e quando finalmente se uniram completamente, ambos souberam que não havia volta. Eles haviam cruzado uma linha que os transformaria para sempre. A consumação foi intensa, quase desesperada. 10 anos de solidão, de carência,
de sonhos reprimidos explodiram numa sinfonia de corpos que se redescobriram. Helena arqueou-se contra Felipe com uma sensualidade que surpreendeu ambos, e ele respondeu com uma paixão que varreu anos de formalidade fria. Depois, ficaram entrelaçados, corações ainda acelerados, respirações entrecortadas. Helena, Felipe murmurou contra seus cabelos. Preciso te contar algo. O quê? Por que aceitei me casar com você 10 anos atrás? Helena se apoiou no cotovelo para olhá-lo melhor, uma sobrancelha arqueada em curiosidade. Pensei que fosse por conveniência empresarial. Imagem, tradição familiar. Foi isso que eu disse para todo mundo, até para mim mesmo. Felipe suspirou. Mas a verdade é que eu já estava apaixonado por você. Helena piscou, chocada. Como assim? Nos conhecemos 3 vezes antes do nosso noivado oficial. Uma no casamento da prima do seu pai, outra num leilão de arte, e a terceira numa exposição no MASP. Você não se lembra de mim, mas eu me lembro perfeitamente de você. Helena vasculhou a memória, tentando recordar. Eu me lembro vagamente de um homem elegante que sempre aparecia nos mesmos eventos culturais que eu frequentava. Era eu, e toda vez que te via, ficava mais fascinado. Você tinha essa paixão quando falava sobre arte, essa inteligência que brilhava nos seus olhos. Quando nossos pais sugeriram o casamento, eu aceitei imediatamente. Então por que mantive distância todos esses anos? Felipe passou a mão pelos cabelos. Porque no dia do nosso casamento, percebi que você havia aceitado apenas por obrigação familiar. Você estava linda, mas parecia resignada, como se estivesse indo para um funeral, não para um casamento. Helena se lembrou daquele dia. Estava realmente resignada, aceitando um destino que parecia inevitável. E você interpretou isso como confirmação de que eu era apenas um meio para um fim. Um nome respeitável, estabilidade financeira. Então, decidi te dar o que eu achava que você queria, liberdade dentro do casamento. Não te incomodaria com minhas expectativas românticas. Meu Deus, Felipe, Helena sussurrou, que desperdício terrível de tempo. Você se arrependeu de ter se casado comigo? Helena hesitou antes de responder, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu me casei com você porque minha família estava falida e eu precisava salvar o que restava da nossa reputação. Mas... Ela traçou círculos no peito dele. Sempre houve algo em você que me intrigava. Uma intensidade por baixo de toda aquela frialdade. Eu esperava, secretamente, que um dia você me deixasse ver o homem real por trás da máscara empresarial. E agora você está vendo. E agora eu estou vendo. Eles se beijaram novamente. Selo de uma nova compreensão mútua, de uma década de mal-entendidos finalmente esclarecida. Helena, Felipe disse quando se separaram, quero te levar para conhecer a fazenda. Ver a coleção que mencionei ontem. Poderíamos passar o fim de semana lá? Adoraria. E Helena, quero que você se mude para este quarto, oficialmente. Não quero mais dormir longe de você. Ela sorriu, beijando-o suavemente. Já estava pensando a mesma coisa. A viagem para Ribeirão Preto foi feita no carro esportivo de Felipe, um Porsche conversível que ele raramente usava. Helena se surpreendeu com essa escolha, já que ele normalmente preferia carros executivos mais discretos. Pensei que você não gostasse de chamar atenção. Ela comentou enquanto saíam de São Paulo. Talvez eu esteja descobrindo que gosto de algumas coisas que havia esquecido, ele respondeu, apertando a mão dela que descansava sobre sua coxa. A estrada para o interior paulista era uma fita de asfalto cortando campos verdejantes, salpicados de fazendas prósperas. Helena não estivera na propriedade da família Lacerda desde o casamento, 10 anos atrás. Lembrava-se vagamente de uma casa grande colonial, jardins extensos e um ambiente de tradição rural. A fazenda Santa Helena, batizada em homenagem à santa padroeira da família, se estendia por mais de 1000 hectares de terra fértil. A casa principal, construída no século XIX,
Era um exemplar magnífico da arquitetura colonial brasileira, com suas varandas amplas, telhas de barro e paredes caiadas de branco. Nunca percebi antes, Helena disse quando estacionaram na frente da casa. Mas a fazenda tem meu nome. Foi proposital, Felipe admitiu. Meu bisavô a batizou assim porque se apaixonou por uma mulher chamada Helena. Ela morreu de febre amarela antes que pudessem se casar e ele nunca se recuperou. Permaneceu solteiro a vida toda. Que história triste. Talvez. Mas ele disse que preferia uma vida inteira de saudade a uma vida inteira sem ter conhecido o amor verdadeiro. Helena olhou para Felipe, tocada pela melancolia na voz dele. Você acredita nisso? Cada vez mais. O interior da casa principal era uma cápsula do tempo. Móveis coloniais originais, quadros de família, objetos que haviam passado de geração em geração. Mas foi no celeiro convertido em depósito que Helena teve sua primeira visão da extensão da coleção Lacerda. Meu Deus! Ela sussurrou, olhando as fileiras de objetos cobertos por lençóis brancos. Quantas peças há aqui? Nunca contamos oficialmente. Talvez 500, 600. Algumas são do período colonial, outras do Império, algumas mais recentes. Helena se movia entre as peças como uma criança numa loja de doces. Móveis entalhados à mão, pratarias escurecidas pelo tempo, pinturas emolduradas em ouro, livros encadernados em couro. Era um tesouro de história brasileira. Esta mesa, ela disse, parando diante de uma peça particular e impressionante, é do século XVII. Veja o trabalho de marchetaria. É obra de mestre artesão português. E esta escultura... Felipe observava, fascinado, a transformação que se operava em Helena quando ela estava em seu elemento. Seus olhos brilhavam, suas mãos se moviam expressivamente. Sua voz ganhava uma paixão contagiante. Você poderia restaurar tudo isso? Poderia passar anos aqui e ainda não terminaria. Ela respondeu, tocando delicadamente uma estátua de santo barroco. Felipe, esta coleção é extraordinária. Deveria estar em um museu. Talvez um dia esteja, mas, por enquanto, é nossa, sua. O jantar foi servido na varanda da casa principal, sob um céu estrelado que se estendia infinito sobre os campos. A cozinheira da fazenda, Dona Maria, havia preparado um verdadeiro banquete regional. Leitão à pururuca, mandioca frita, tutu de feijão, couve refogada. Senti saudade desta comida, Felipe confessou, servindo-se generosamente. Quando foi a última vez que você veio aqui? Há mais de 2 anos. Eu sempre achei que vir sozinho seria... solitário demais? Exatamente. Eles comeram e beberam vinho, enquanto a noite tropical os envolvia com seus sons e aromas. Grilos cantando, o perfume das flores da varanda, a brisa morna carregando o cheiro de terra úmida. Helena, Felipe disse quando terminaram de comer. Posso te mostrar algo? Ele a levou para dentro da casa, subindo uma escada de madeira que levava ao sótão. Lá, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas, estava um ateliê improvisado. Seu esconderijo para desenhar quando era criança? Como adivinhou? A forma como você falou sobre isso ontem. Havia nostalgia na sua voz. Felipe acendeu um lampião a óleo, revelando cavaletes empoeirados, latas de tinta ressecadas e pilhas de desenhos amarelados pelo tempo. Paisagens rurais, retratos de funcionários da fazenda, estudos de animais e plantas. Você era talentoso, Helena disse folheando os desenhos. Por que parou mesmo? Meu pai disse que era perda de tempo, que eu tinha responsabilidades mais importantes. Helena encontrou um desenho diferente no meio da pilha. O esboço de uma jovem mulher de perfil, cabelos presos, expressão pensativa. Quem é esta? Felipe corou ligeiramente. Você, do segundo evento onde te vi, aquela exposição no MASP. Você estava parada diante de um quadro colonial, completamente absorta. Eu te observei por 20 minutos e depois vim para casa e desenhei de memória.
Helena estudou o desenho com crescente emoção. Havia ternura no traço, uma adoração silenciosa capturada no papel. Felipo, isso é lindo. Você é linda. Eles se beijaram ali mesmo, entre fantasmas do passado e promessas do futuro. E quando desceram para o quarto principal da fazenda, o mesmo onde os ancestrais de Felipo haviam dormido por gerações, fizeram amor com uma paixão ainda mais intensa que a da manhã. Desta vez, foi diferente. Mais lento, mais exploratório, mais íntimo. Helena se entregou completamente, permitindo que Felipo a adorasse com uma reverência que a deixou sem fôlego. E quando chegaram ao clímax juntos, foi com uma conexão que transcendia o físico. Eu te amo, Felipo sussurrou contra seu ouvido no auge da paixão. Eu também te amo, ela respondeu, as palavras escapando antes que pudesse pensar nelas. Mas não se arrependeu, porque era verdade. Em algum momento nos últimos dias, entre as descobertas e redescobertas, ela havia se apaixonado pelo homem que sempre estivera ali, esperando ser encontrado. Naquela noite, adormeceram abraçados na cama de mogno que havia testemunhado décadas de história da família Lacerda. Do lado de fora, a fazenda dormia sob o céu estrelado do interior paulista. Dentro do quarto, 2 corações finalmente batiam em sincronia. Pela manhã, Helena acordou sozinha. Encontrou Felipo na varanda, tomando café e observando o nascer do sol sobre os campos. Não conseguiu dormir? Dormi perfeitamente. Só acordei cedo para ver o amanhecer. Fazia tempo que não fazia isso. Ela se aconchegou a seu lado, vestindo apenas uma camiseta dele que chegava até suas coxas. Do que está pensando? Em como quero que nossa vida seja daqui para frente, real, íntima, sem mais máscaras ou distância. E eu quero a mesma coisa. Mesmo que isso signifique mudanças, mesmo que as pessoas notem que nosso casamento mudou completamente? Helena pensou na pergunta. Voltariam para São Paulo como um casal transformado. Seria impossível esconder a nova intimidade, a paixão que agora existia entre eles. Deixe que notem, ela disse finalmente. Estou cansada de fingir que não amo meu próprio marido. Felipo sorriu, puxando-a para seu colo. Então vamos para casa, e vamos começar nossa vida de verdade. A viagem de volta a São Paulo foi diferente da ida. Agora eram amantes de fato, parceiros em todos os sentidos. Helena havia encontrado seu lugar no mundo, e Felipo havia encontrado a coragem de ser vulnerável. Mas ao chegarem na mansão em Alto de Pinheiros, encontraram uma surpresa desagradável esperando por eles. Diego Santana estava sentado na sala de estar, conversando animadamente com a governanta como se fosse um velho amigo da família. A lua de mel tinha acabado. Os verdadeiros desafios estavam apenas começando. O silêncio que se instalou na sala de estar da mansão Lacerda era tão denso que parecia material. Diego Santana se levantou do sofá de couro com a elegância calculada de um predador. Seu sorriso confiante não vacilando nem por um segundo ao ver Felipo e Helena entrarem de mãos dadas. Felipo! Helena! Diego cumprimentou como se fosse o anfitrião da casa. Espero que não se importem com minha visita inesperada. Dona Vera foi gentil o suficiente para me oferecer café enquanto esperava. Felipo sentiu a tensão percorrer seu corpo como uma corrente elétrica. A mão de Helena apertou a sua num reflexo instintivo, e ele pôde sentir a mudança na atmosfera, de relaxamento pós-lua de mel para alerta máximo em questão de segundos. Diego! Felipo disse, sua voz controlada, mas gelada. Que surpresa! Inesperada. Imagino que sim. Vocês parecem ter aproveitado bem o fim de semana no interior. Os olhos de Diego se demoraram deliberadamente nas mãos entrelaçadas do casal, no brilho pós-amor que ainda irradiava de ambos. Helena está absolutamente radiante. Helena sentiu um arrepio desagradável percorrer sua espinha. Havia algo na forma como Diego a olhava que a fazia se sentir exposta, vulnerável. O que você quer, Diego? Felipo foi direto ao ponto, dando um passo à frente de Helena num gesto protetor quase imperceptível. Direto como sempre. Diego riu, mas o som não tinha calor algum.
Na verdade, vim falar de negócios, mas talvez possamos conversar em particular? Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente da minha esposa. A ênfase que Felipe colocou nas últimas duas palavras não passou despercebida por ninguém na sala. Muito bem. Diego se acomodou novamente no sofá, claramente preparado para uma longa conversa. Estou organizando um consórcio de investidores internacionais interessados em projetos de agronegócios sustentáveis no Brasil. O nome Lacerda abriria muitas portas. E por que eu me interessaria por isso? Porque, Diego sorriu como um tubarão, meus investidores estão dispostos a oferecer condições extraordinárias. Falamos de bilhões, Felipe. O tipo de dinheiro que pode transformar a Lacerda Agronegócios numa potência global. Helena observou a interação com crescente desconforto. Não acreditava por um segundo que Diego havia aparecido em sua casa num domingo à noite apenas para fazer uma proposta de negócios. Interessante, Felipe disse, sem demonstrar qualquer entusiasmo. Mande a proposta oficial para meu escritório. Analisaremos com a equipe jurídica. Ah, mas há um pequeno detalhe. O sorriso de Diego se alargou. Meus investidores são tradicionais. Eles valorizam estabilidade familiar, imagem impecável. Qualquer mudança súbita na dinâmica pessoal dos seus parceiros os deixa nervosos. A ameaça velada pairou no ar como fumaça tóxica. E o que isso significa exatamente? A voz de Felipe havia baixado para um tom perigoso. Significa que os rumores sobre mudanças no seu casamento, sobre uma nova intimidade entre vocês, podem ser mal interpretados. Alguns poderiam pensar que houve instabilidade anterior, talvez até infidelidade. Helena sentiu o sangue ferver. Como ele ousava? Nosso casamento não é da conta de ninguém, ela disse, sua voz firme apesar da raiva. Claro que não, querida Helena. Diego se virou para ela com aquele sorriso odioso. Mas o mundo dos negócios é cruel. Aparências importam. E mudanças súbitas no comportamento de um casal podem ser mal interpretadas. Saia da minha casa, Felipe disse, cada palavra cortante como aço. Claro, não quero causar constrangimentos. Diego se levantou, alisando o terno. Mas pensei que deveriam saber que há pessoas interessadas em espalhar histórias sobre como o frio empresário Felipe Lacerda de repente se tornou um marido apaixonado. Algumas línguas maliciosas poderiam sugerir que há segundas intenções, talvez problemas financeiros escondidos. A ameaça agora era explícita. Diego! Felipe se aproximou, sua presença física intimidadora. Se você ou qualquer pessoa associada a você espalhar qualquer boato sobre minha família, eu garanto que será a última coisa que farão nos negócios. Que agressividade, Felipe! Estou apenas oferecendo uma oportunidade de negócios e um conselho amigável. Diego se dirigiu à porta, mas parou ao lado de Helena. A propósito, Helena, aquela conversa sobre arte colonial que tivemos no Rio foi fascinante. Talvez possamos continuá-la em breve. Tenho alguns colecionadores europeus que adorariam conhecer alguém com sua expertise. A forma como ele disse expertise fez Helena se sentir suja. Quando Diego finalmente saiu, o silêncio voltou a dominar a sala. Felipe passou as mãos pelos cabelos, visivelmente abalado. Filho da puta, ele murmurou. Felipe, ele está tentando nos chantagear, ameaçando espalhar fofocas para prejudicar nossos negócios. Helena se aproximou dele, tocando-lhe o braço. E você está preocupado com isso? Felipe a olhou, surpreso pela pergunta. Preocupado? Com fofocas sobre nosso casamento ter se tornado real? Com rumores de que finalmente me apaixonei pela minha própria esposa? Ele riu amargamente. Que espalhem, não me importo. Mesmo que isso prejudique seus negócios? Helena, Felipe tomou seu rosto entre as mãos. Eu escolho você, sempre. Acima de qualquer negócio, qualquer dinheiro, qualquer reputação. Escolho você. As semanas seguintes trouxeram exatamente o que Diego havia prometido.
Rumores começaram a circular pelos círculos sociais paulistanos como vírus. O frio Felipe Lacerda havia mudado drasticamente. Ele e a esposa agora apareciam juntos em todos os eventos. Ele a tratava com uma atenção que beirava a adoração. As línguas maliciosas da alta sociedade se agitaram. Havia problemas financeiros? Ele estava tendo um caso e tentando disfarçar com atenção excessiva a esposa? Ela havia descoberto algo comprometedor e estava sendo comprada com presentes caros? Helena ouvia os murmúrios nos restaurantes, via os olhares especulativos nos eventos sociais. Mas o que mais a incomodava não eram as fofocas, era ver como elas afetavam Felipe. Você está se arrependendo, ela disse numa noite depois de um jantar beneficente particularmente desconfortável, onde haviam sido o centro de especulações mal disfarçadas. Do quê? De ter se aberto, de ter mudado nosso casamento. Eles estavam no quarto deles, porque agora era definitivamente deles, e Felipe estava tirando o smoking com movimentos bruscos de frustração. Helena, isso é ridículo. É, porque você tem estado distante ultimamente, tenso. Como se estivesse se questionando sobre suas escolhas. Felipe parou de se despir e se virou para ela. Você quer saber o que eu estou questionando? Estou questionando se mereço você. A confissão pegou Helena de surpresa. Como assim? Helena, eu desperdicei 10 anos da sua vida. 10 anos onde você poderia ter encontrado alguém que realmente te valorizasse desde o início. E agora, quando finalmente acordo para o que você é, tenho que arrastar você para esta guerra de fofocas e insinuações. Helena se aproximou dele tocando seu peito nu. Felipe Lacerda, você é um idiota. Obrigado. Muito reconfortante. É idiota porque acha que eu me importo com essas pessoas mesquinhas e suas fofocas vazias. Ela se ergueu na ponta dos pés para beijá-lo. É idiota porque não percebe que estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Mesmo com toda essa pressão, com Diego tentando nos destruir, especialmente com toda essa pressão, porque agora sei que você me escolheu de verdade, que está disposto a enfrentar qualquer coisa por nós. Felipe a puxou para seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos. Eu te amo tanto que às vezes me assusta. Eu também te amo. E não vou deixar Diego Santana ou qualquer outra pessoa destruir o que construímos. Eles fizeram amor naquela noite com uma intensidade desesperada, como se estivessem selando um pacto contra o mundo. E talvez estivessem. A verdadeira prova de fogo chegou na forma de uma ligação de Augusto Lacerda, pai de Felipe, numa quinta-feira de manhã. Preciso falar com você, hoje, no escritório. Augusto Lacerda era um homem de 72 anos que havia construído o império familiar com punho de ferro e visão estratégica. Mesmo aposentado oficialmente, ainda exercia influência considerável sobre os negócios da família. Felipe sabia que a conversa seria sobre os rumores, sobre sua mudança de comportamento, sobre Helena. Quer que eu vá com você? Helena ofereceu quando ele desligou o telefone. Não. Isso é algo que preciso resolver sozinho. O escritório de Augusto Lacerda, no 407 no andar do edifício Copacabana, era um santuário de poder tradicional. Móveis de mogno escuro, quadros de ancestrais ilustres, vista panorâmica de São Paulo. Sente-se, Augusto disse sem preâmbulos. Felipe se acomodou na cadeira de couro em frente à mesa do pai, preparando-se para a tempestade. Está havendo comentários sobre você e Helena. Que tipo de comentários? Que vocês de repente estão agindo como recém-casados. Que há algo estranho nessa mudança súbita. Augusto se inclinou para a frente. Diego Santana me procurou. O sangue de Felipe gelou. E o que ele queria? Expressou preocupação com sua estabilidade emocional. Sugeriu que mudanças drásticas de comportamento poderiam indicar problemas psicológicos ou pressões externas. E você acreditou nele? Augusto estudou o filho por um longo momento. Felipe, você é meu sucessor. O futuro dos Lacerda está em suas mãos. Qualquer instabilidade sua afeta toda a família, todas as nossas empresas. Pai, deixe-me terminar.
Augusto se levantou caminhando até a janela. Diego também mencionou que Helena tem sido vista frequentemente em ambientes artísticos, que ela está se envolvendo profissionalmente com pessoas que não fazem parte do nosso círculo social. A raiva começou a ferver no peito de Felipe. Helena é uma especialista reconhecida em arte colonial. Ela tem o direito de trabalhar em sua área. Claro que tem, mas a esposa do futuro patriarca dos Lacerda deve ser cuidadosa com as associações que faz. Você está me pedindo para controlar minha esposa? Estou pedindo para você pensar nas consequências das suas escolhas recentes. Felipe se levantou, não conseguindo mais conter a frustração. Minha única escolha recente foi finalmente me tornar um marido de verdade. Finalmente tratar Helena como ela merece ser tratada. E por que agora, depois de 10 anos? A pergunta direta pegou Felipe desprevenido. Como explicar para seu pai pragmático sobre ciúme, sobre despertar, sobre amor tardio? Porque cresci, ele disse simplesmente. Porque percebi que estava desperdiçando a oportunidade de ter uma parceira extraordinária. Ou porque Helena descobriu algo sobre você que a fez chantageá-lo para ter mais atenção. A acusação atingiu Felipe como um tapa. Como você ousa sugerir isso? Diego mencionou que Helena parece ter acesso a informações sobre negócios da família que antes não tinha. Chega! Felipe explodiu. Chega, pai. Helena não está me chantageando. Ela não está conspirando contra a família. Ela é minha esposa, e eu a amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você a ama? Augusto perguntou genuinamente surpreso. Sim, loucamente, desesperadamente. E se isso incomoda você ou qualquer pessoa na nossa família, azar o deles. Felipe, não, pai. Por toda a minha vida fiz o que você queria. Estudei onde você mandou, casei com quem você aprovou, construí a empresa do jeito que você sonhou. Mas agora vou fazer uma escolha só minha. Que escolha? Escolho Helena, acima de tudo, acima dos negócios, da família, da tradição. Ela é minha prioridade. Augusto observou o filho por um longo momento, vendo uma determinação que nunca havia notado antes. E se eu disser que essa escolha pode custar sua posição na empresa? Então eu saio da empresa. A resposta saiu sem hesitação, surpreendendo até mesmo Felipe. Mas ele sabia que era verdade. Helena valia mais do que qualquer império. Você fala sério. Completamente. Augusto voltou para sua cadeira, de repente parecendo mais velho, mais cansado. Sabe, seu avô se apaixonou pela sua avó depois de 15 anos de casamento arranjado. Um dia ele simplesmente acordou e percebeu que ela era extraordinária. Felipe piscou, surpreso pela mudança de tom. Eu não sabia disso. Claro que não. Homens da nossa geração não falavam sobre essas coisas. Augusto sorriu tristemente. Mas eu me lembro de ver como ele mudou. Como de repente começou a tratá-la como uma rainha. E o que aconteceu? Ele viveu os anos mais felizes da vida dele. E construiu um império ainda maior, porque agora tinha algo pelo que valia a pena lutar. Felipe se sentou novamente, confuso pela direção inesperada da conversa. Pai, Diego Santana é um parasita, Augusto disse abruptamente. Um homem sem escrúpulos que vive de criar problemas para lucrar com as soluções. Eu sei disso há anos. Então por quê? Porque precisava ter certeza de que você tinha convicção. Que essa mudança com Helena era real, não uma fase passageira ou um capricho. Felipe processou as palavras lentamente. Você estava me testando. E você passou. Qualquer homem disposto a desistir de um império pela mulher que ama é um homem que eu respeito. O alívio inundou Felipe como uma onda. Quanto a Diego, Augusto continuou. Deixe-o comigo. Tenho algumas informações sobre as práticas comerciais questionáveis dele, que certamente interessariam às autoridades competentes. Pai. E Felipe, traga Helena para o jantar domingo. Sua mãe está ansiosa para conhecer melhor a nora, que finalmente conquistou o coração do filho. Quando Felipe chegou em casa naquela noite, encontrou Helena no jardim,
regando as flores sob a luz dourada do entardecer. Ela usava um vestido leve de algodão que dançava na brisa, e seus cabelos estavam presos num coque desarrumado que deixava o pescoço deliciosamente exposto. Como foi? Ela perguntou quando o viu se aproximar. Em resposta, Felipe a puxou para seus braços e a beijou com uma paixão que a deixou tonta. O que foi isso? Ela riu quando se separaram. Foi eu percebendo que quase perdi você por causa do medo dos outros. Mas não perdeu. Não. E nunca vou perder. Eles entraram na casa de mãos dadas, prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse, porque agora sabiam que tinham algo mais forte que fofocas, mais poderoso que ameaças, mais duradouro que impérios. Tinham amor verdadeiro. E isso era tudo o que importava. 6 meses haviam se passado desde o confronto com Diego Santana, e a vida dos Lacerda havia encontrado um ritmo novo, vibrante, completamente diferente da existência gelada que haviam compartilhado por uma década. Helena acordou naquela manhã de sábado envolvida nos braços de Felipe, como acontecia todas as manhãs há meio ano. A diferença era que desta vez, uma sensação estranha no estômago a fez correr para o banheiro antes mesmo de abrir completamente os olhos. Quando voltou, pálida e ligeiramente trêmula, encontrou Felipe sentado na cama, preocupado. Você está bem? É a 3ª manhã consecutiva que isso acontece. Helena se sentou na beirada da cama, uma suspeita crescendo em seu peito. Felipe, que dia é hoje? 15 de junho. Por quê? Ela fez contas rapidamente na cabeça, seu coração acelerando. Preciso ir à farmácia. Helena, você está me assustando. O que... Acho que estou grávida. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Helena podia ouvir o próprio coração batendo. Felipe a encarou como se ela tivesse acabado de anunciar que podia voar. Grávida, ele repetiu, como se estivesse testando o som da palavra. É possível. Nós não temos sido exatamente cuidadosos. Era verdade. Nos últimos meses, perdidos na redescoberta um do outro, proteção havia sido a última coisa em suas mentes. Um bebê, Felipe murmurou, uma expressão de espanto crescendo em seu rosto. Nosso bebê. Você ficaria feliz? Em resposta, Felipe a puxou para seus braços com uma força que a surpreendeu, girando-a no ar antes de depositá-la cuidadosamente de volta na cama. Feliz? Helena. Eu ficaria extasiado. 2 horas depois, eles estavam no consultório do doutor. Marcos Vieira, obstetra que atendia as famílias mais tradicionais de São Paulo. O ultrassom confirmou o que o teste de farmácia havia sugerido. Helena estava grávida de 8 semanas. Parabéns! Dr. Vieira sorriu, mostrando a pequena imagem na tela. Vocês vão ser pais. Helena olhou para a tela, emocionada demais para falar. Ali estava seu bebê. Uma pequena forma que mal parecia humana, mas que já representava um futuro completamente novo. Felipe segurou sua mão, seus olhos fixos na imagem. É real, ele sussurrou. É nosso. Muito real, Dr. Vieira confirmou. E considerando a idade da mamãe, recomendo acompanhamento cuidadoso, mas não vejo razão para preocupações. Quando saíram do consultório, ambos ainda estavam em estado de choque feliz. Caminharam pelas ruas dos jardins em silêncio, processando a magnitude da mudança que se aproximava. Uma família, Helena disse finalmente. Vamos ter uma família de verdade. Sempre fomos uma família, Felipe corrigiu. Agora vamos ser 3. Eles decidiram contar primeiro para os pais de Felipe no jantar de domingo, que havia se tornado tradição mensal. Augusto e Mariana Lacerda haviam se esforçado genuinamente para incluir Helena na família depois do confronto com Diego, e o relacionamento havia florescido. Temos uma notícia, Felipe anunciou quando estavam todos reunidos na sala de jantar da mansão dos pais em Alphaville. Boa notícia, espero, Mariana disse, sempre elegante aos 68 anos,
com seus cabelos prateados impecavelmente arrumados. A melhor possível. Helena sorriu. Vamos ter um bebê. O barulho da taça de cristal de Mariana se estilhaçando no chão de mármore ecoou pela sala. Um bebê? Augusto se levantou da cadeira, incrédulo. Seu primeiro neto, Felipe confirmou, não conseguindo esconder o orgulho na voz. Mariana começou a chorar, lágrimas de alegria pura que a transformaram instantaneamente de matriarca controlada em avó emocionada. Oh, querida! Ela abraçou Helena como se ela fosse a filha que sempre quisera. Um bebê Lacerda. Augusto, você ouviu? Vamos ser avós. Augusto, normalmente reservado, abraçou o filho com uma emoção que Felipe não via há décadas. Estou orgulhoso de você, filho. Muito orgulhoso. As próximas semanas trouxeram uma torrente de mudanças. Helena reduziu as viagens para o antiquário, concentrando-se no projeto da coleção familiar que agora trabalhava do escritório que Felipe havia montado para ela na mansão. Felipe reorganizou sua agenda para estar mais presente, delegando mais responsabilidades para poder acompanhar todas as consultas médicas. Você não precisa vir a todas. Helena protestou numa quinta-feira, enquanto se preparavam para mais uma visita ao Dr. Vieira. Preciso sim, Felipe insistiu, ajustando a gravata. É nosso bebê, nossa família. Quero estar presente em cada momento. A transformação em Felipe era notável. O empresário implacável havia dado lugar a um futuro pai dedicado que carregava vitaminas de ácido fólico na pasta e lia livros sobre desenvolvimento infantil nas pausas entre reuniões. Foi durante uma dessas consultas de rotina, quando Helena estava com 16 semanas, que receberam outra surpresa. Aqui, doutor. Vieira apontou para o monitor do ultrassom. Podemos ver claramente o sexo do bebê. Querem saber? Helena e Felipe se entreolharam. Queremos, responderam em uníssono. É uma menina. Helena começou a chorar imediatamente. Uma filha, uma pequena menina que carregaria o melhor dos dois. Uma princesa. Felipe sussurrou beijando a testa de Helena. Nossa princesa. A notícia se espalhou rapidamente pela família e círculo social. Mariana imediatamente começou a planejar um quarto de bebê digno de uma princesa real, enquanto Augusto falava abertamente sobre ensinar a neta os segredos dos negócios quando ela crescesse. Mas nem todas as reações foram positivas. A notícia da gravidez reacendeu algumas fofocas maliciosas. Línguas venenosas sussurravam sobre o timing inconveniente, um bebê após 10 anos de casamento estéril, exatamente quando o relacionamento do casal havia mudado dramaticamente. Helena tentava ignorar, mas as insinuações a machucavam. Eles estão dizendo que engravidei de propósito para garantir minha posição na família. Ela confessou a Felipe numa noite, enquanto ele massageava seus pés inchados. E o que você acha disso? Acho que são pessoas mesquinhas sem vida própria. Exato. E você sabe o que mais eu acho? O quê? Que mesmo se você tivesse engravidado de propósito, eu ficaria lisonjeado de ser considerado um pai digno dos seus planos. Helena riu, como sempre fazia quando Felipe a surpreendia com sua lógica diferente. Você é impossível. E você me ama por isso. Sim, loucamente. O verdadeiro teste final chegou de uma fonte inesperada. Diego Santana, que havia se mantido discreto após as conversas de Augusto com as autoridades competentes, fez uma última tentativa de perturbar a paz dos Lacerda. Helena estava saindo do antiquário numa tarde de quinta-feira, quando o encontrou encostado no seu carro. Helena, que coincidência! Diego! Ela manteve a voz neutra, embora seu coração tivesse acelerado. O que você quer? Apenas parabenizar você pela gravidez. As notícias correm rápido em São Paulo. Obrigada. Helena tentou passar por ele, mas Diego bloqueou discretamente seu caminho. Deve ser um alívio, ele continuou, seu sorriso não chegando aos olhos. Garantir sua posição na família Lacerda depois de tantos anos de incerteza. Não sei do que você está falando. Claro que sabe.
Uma esposa estéril pode ser descartada facilmente. Mas uma mãe do herdeiro Lacerda? Isso é permanente. A raiva flameou no peito de Helena. Você não sabe nada sobre meu casamento. Sei que mudou drasticamente da noite para o dia. Sei que vocês passaram 10 anos vivendo como estranhos. E agora, convenientemente, você está grávida. Diego se inclinou mais perto. Algumas pessoas poderiam pensar que houve ajuda externa. A insinuação era clara e nojenta. Você está sugerindo que meu filho não é de Felipo? Estou apenas observando que timing interessante você tem. Antes que Helena pudesse responder, uma voz familiar cortou o ar. Diego. Felipo se aproximava com passos rápidos, sua expressão mais sombria que uma tempestade. Felipo. Diego se endireitou, seu sorriso vacilando. Que surpresa. Surpresa seria se eu não estivesse aqui. Sempre busco minha esposa quando ela vem ao antiquário. Felipo se posicionou protetor ao lado de Helena, sua mão encontrando automaticamente sua cintura. Estávamos apenas conversando sobre como você deveria se afastar da minha família, Felipo o interrompeu. Permanentemente. Felipo, não há necessidade de hostilidade. Ah, sim. Felipo deu um passo à frente, sua presença física intimidadora. Especialmente quando você insinua que minha filha não é minha. Diego empalideceu. Claramente não esperava que Helena contasse sobre a conversa. Eu nunca disse... Não precisou dizer. Suas insinuações foram claras. Felipo se inclinou para mais perto. Mas deixe-me ser igualmente claro. Se você se aproximar da minha esposa novamente, se falar dela novamente, se sequer pensar nela novamente, eu vou destruir você de formas que nem imagina. Você não pode me ameaçar. Não é ameaça, é promessa. Diego olhou de Felipo para Helena, percebendo que havia subestimado a força da união entre eles. Isso não vai terminar aqui, ele murmurou. Já terminou, Augusto Lacerda disse, emergindo das sombras como um fantasma vingativo. Diego, imagino que não tenha recebido meu recado. Que recado? Sobre deixar São Paulo, permanentemente. Você não pode me expulsar da cidade. Posso e vou. Seus investidores europeus receberam informações interessantes sobre suas práticas comerciais. Seus sócios brasileiros descobriram algumas irregularidades contábeis, e as autoridades fiscais estão muito curiosas sobre suas declarações dos últimos 5 anos. Diego se encontrou subitamente sem saída. Vocês não podem fazer isso. Já fizemos. Augusto sorriu friamente. Você tem 48 horas para deixar a cidade, para sempre. E se eu não for? Então você vai descobrir o que acontece quando se mexe com a família Lacerda. Diego olhou para os três, Augusto implacável, Felipo protetor, Helena serena em sua força silenciosa, e percebeu que havia perdido completamente. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. A única coisa de que me arrependo, se Felipo disse, é de não ter feito isso há meses. Diego saiu sem outra palavra, e nenhum deles jamais o viu novamente. Os meses seguintes passaram numa felicidade crescente. Helena floresceu na gravidez. Seu trabalho com a coleção familiar progrediu magnificamente. E Felipo se transformou no marido mais atencioso que ela poderia ter sonhado. Em uma tarde de dezembro, quando Helena estava com 8 meses, eles se encontravam na varanda da fazenda Santa Helena, observando o pôr do sol sobre os campos dourados. Sabe o que estou pensando? Helena disse, sua mão descansando sobre a barriga já bem arredondada. O quê? Que devíamos renovar nossos votos. Felipo se virou para ela surpreso. Por quê? Porque quando nos casamos há 10 anos éramos 2 pessoas diferentes fazendo uma transação comercial. Agora somos um casal apaixonado esperando nossa filha. Parece certo fazer isso direito desta vez. Felipo considerou a ideia. Um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Uma cerimônia aqui na fazenda. Pequena, íntima, apenas família e amigos próximos. Exatamente. Quando?
depois que nossa filha nascer. Quero que ela esteja presente quando prometemos amor eterno. Filipe beijou Helena suavemente, seus corações batendo em sincronia com o bebê que se mexia entre eles. Será perfeita. E foi. 3 meses depois, numa manhã dourada de março, Helena deu à luz Isabela Lacerda. 3,2 quilos de perfeição absoluta com os olhos dourados do pai e o nariz delicado da mãe. Filipe chorou quando a viu pela primeira vez. Esse homem forte e poderoso completamente derrotado por uma criaturinha de 50 centímetros. Ela é perfeita, ele sussurrou, tocando o rostinho minúsculo com dedos trêmulos. É nossa. Helena sorriu, exausta mas radiante. Nossa família. A renovação dos votos aconteceu 6 meses depois, na varanda da fazenda onde haviam se redescoberto como casal. Isabela, agora com cabelos dourados e sorriso encantador, dormia nos braços de sua avó Mariana, enquanto os pais se prometiam amor eterno. Helena, Filipe disse, segurando as mãos dela. Há 10 anos, me casei com uma estranha por obrigação. Hoje, me caso com minha melhor amiga, minha amante, mãe da minha filha, amor da minha vida. Filipe, Helena respondeu, lágrimas de alegria escorrendo pelas faces. Há 10 anos, aceitei um casamento por necessidade. Hoje escolho uma vida inteira de amor, parceria e felicidade com o homem que me mostrou que nunca é tarde para começar de novo. Quando se beijaram, selando suas novas promessas, Isabela acordou e gritou como se estivesse aplaudindo. A família explodiu em risos, e naquele momento, sob o céu infinito do interior paulista, cercados por pessoas que os amavam, Helena e Filipe souberam que haviam encontrado algo que nem sonhavam ser possível. Um amor verdadeiro que havia transformado um casamento de conveniência numa história de felicidade eterna. Epílogo. 1 ano depois. Helena estava no jardim da mansão, observando Filipe ensinar Isabela, agora com 18 meses, a dar seus primeiros passos. A criança caminhava cambaleante entre as flores, suas risadas enchendo o ar com música. "Papai!" ela gritou, correndo para os braços seguros de Filipe. "Minha princesa!" Ele a pegou no colo, girando-a até ela rir histérica. Helena sorriu, tocando inconscientemente a barriga ainda plana. O teste que fizera naquela manhã estava escondido na gaveta de sua mesa. Positivo novamente. Bebê número 2 estava a caminho. "No que está pensando?" Filipe perguntou, aproximando-se com Isabela no colo. "Em como a vida é estranha," ela respondeu. 10 anos de solidão, e agora? E agora? Agora mal posso lembrar como era viver sem vocês. Filipe a beijou suavemente, Isabela brincando com os cabelos da mãe. "Nem vou tentar lembrar," ele disse. "Esta é a única vida que importa." E estava certo. 10 anos de inverno haviam dado lugar a uma primavera eterna de amor, família e felicidade. Alguns finais felizes, Helena pensou, realmente valem a espera. E assim termina a história de Filipe e Helena. 2 corações que se encontraram depois de uma década perdida, provando que nunca é tarde demais para o amor verdadeiro florescer. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter vivido essa jornada conosco. Deixe nos comentários. O que mais te emocionou nesta história? Foi o despertar do ciúme de Filipe, o perdão de Helena, ou talvez o nascimento da pequena Isabela? E não esqueça de curtir este vídeo, se ele aqueceu seu coração. Se inscrever no canal Histórias Sem Fim para mais histórias que tocam a alma. E ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas de amor.